Vamos prosseguir com o nosso trabalho, doutor Jorge Pia, por favor. Meus queridos irmãos, meus amigos, muito boa tarde a todos. Nós vamos nos próximos 15 minutos, que é para sobrar um tempo para a gente conversar, fazer um pequeno resumo daquilo que, dos pontos mais importantes, segundo o nosso julgamento, que apresentamos aqui. Mas antes de pedindo a proteção de Deus para o nosso trabalho, como sempre, eu vou me reservar o direito de contar 3 historinhas. A primeira é uma história que me relatava o professor Francisco Benedetti, um pneumologista da antiga, um homem de grande destaque na nossa sociedade, mas que tinha sido carroceiro lá na cidade de Mococa, junto com seu pai, analfabeto, e sua mãe analfabeta. Tanto assim é que quando ele foi convidado para ser membro da Academia Nacional de Medicina, membro honorário, que é uma grande honra, porque ele não é eleito cabalando votos, mas por escolha dos colegas, seus pares, a mãe dele perguntou: meu filho, quanto você vai ganhar nesse novo emprego? Né? Ele estava sendo eleito para a Academia Nacional de Medicina, que era uma situação honorífica. Então, ela, coitada, ela não tinha noção de coisa nenhuma. Então, ele me contava uma história, ele era de origem italiana, eu vou pedir licença para contar a história como ele contava. E depois, os pedaços que tem do péssimo italiano macarrônico, que eu vou usar, eu traduzo. Diz que um grande armador, muito rico, em Nápoles, ficou doente gravemente e pediu que chamasse o seu médico. O seu médico, sem saber o que ele tinha, pediu o socorro de um professor de Roma, que naquele tempo, para vir de Roma a Nápoles, levava um tempo muito grande. O professor examinou o paciente, juntamente com o médico assistente, e ficou ali, como o doente estava meio comatoso, quer dizer, uma situação de perda da consciência, mas que de vez em quando, naquela situação, de vez em quando ele tinha uns aparentes momentos de lucidez, e olhava em torno, assim, e aí os 2 colegas discutindo o caso, e aí de repente o paciente abriu os olhos desmesuradamente e perguntou para a esposa: "Que sono questo imbecille?" Quem são esses ignorantes? E aí o professor de Roma, um homem sábio, disse assim: "Aquelo malato hanno riconosciuto", pois acho que o doente já nos descobriu. Ele descobriu a nossa crassa ignorância. Né? E se a gente partindo desse começo, e o que nós acabamos de ouvir aqui, nas 2 resumos que acabamos de ouvir, né, brilhantes apresentações, a gente tem que concordar com esse italiano que nem sei se existiu, se é uma figura lendária, o que é isso, mas essa é uma ideia que devemos admitir, a nossa grande ignorância. E já Hipócrates dizia que a arte é muito longa e a vida muito curta. Ou seja, que é preciso estudar, estudar e estudar. A outra história é uma história que eu ouvi numa palestra espírita e achei muito interessante. Dizem que um rei estava com uma enorme dor de cabeça, uma cefaleia, como dizem os médicos, não é? E nada curava aquela dor de cabeça. Até que passou um homem que vivia circulando pela região, um taumaturgo que vivia atendendo as pessoas e dando conselhos e curando mesmo, e que foi chamado, depois de várias experiências com insucesso, para dar um diagnóstico e um tratamento para aquele rei. E ele chegou lá, examinou o caso e disse assim: "Bom, o senhor tem essa dor de cabeça porque o senhor vê as coisas com cores muito ruins. Eu lhe aconselho que o senhor veja tudo na cor verde, que é uma cor da saúde, uma cor
né, alegre, uma cor que eleva o espírito. E aí o homem diz assim, e o senhor acha que isso vai me curar? Bom, eu tenho quase certeza que o senhor se curará se o senhor começar a ver tudo verde. Então o rei, usando da sua autoridade, mandou pintar tudo de verde. As pessoas deviam usar roupa verde, as casas eram pintadas de verde, todos os veículos que circulavam na cidade pintados de verde, e, como num passe de mágica, a dor de cabeça desapareceu. E ele ficou curado. E era proibido naquele reino mudar-se a cor verde. Ai de quem fizesse isso. Voltando esse mesmo cidadão que o curou, passando novamente pela cidade, porque ele vivia circulando na região, ele viu aquilo e disse, meu Deus, que loucura isso, quem fez essa coisa maluca, pintou tudo de verde, as pessoas todas de roupa verde. O que é isso? O cabelo pintado de verde? Né? Parecia até agora algumas pessoas que já fazem isso também, por aí, né? Vermelho, verde e tal. E aí, ele disse assim, não, mas o senhor não pode entrar aqui na cidade, não. O senhor está aí de fora vendo a cidade, mas o senhor tem que vestir roupa verde para entrar aqui. O rei, nosso rei não permite. Ah, é o rei que deu essa ordem, mas fui eu que disse a ele que tinha que ver tudo verde. Eu quero falar com o rei. Bom, depois que o senhor se vestir de verde, o senhor pode entrar. Ele aí se vestiu de verde e foi lá. Senhor, eu sou a pessoa que esteve aqui, que lhe deu esse conselho e que lhe curou. Aí o que eu quero é lhe agradecer muito, porque realmente foi fantástico, foi uma terapia de primeira qualidade. Mas, Senhor, bastaria para o senhor ver as coisas verdes que o senhor usasse lentes verdes. Não havia necessidade de modificar a cor verde de toda a cidade. Bastariam lentes verdes e o senhor estaria resolvido. Isso corrobora a ideia de que é preciso mudar as lentes e de que a lente que tem que ser mudada não é a do outro, mas é a nossa própria. Né? Bem, essa é a segunda história para a nossa reflexão. E a outra história, que é uma história que é considerada uma história real, no século XVI, o médico do arquiduque da Escócia curou uma febre de feno. Febre de feno, para quem não sabe, é uma doença que não tem febre e nem tem feno, porque é uma doença chamada de febre de feno, mas é uma rinite alérgica que dá cefaleia, dor de cabeça, corrimento no nariz, obstrução nasal, mas que é chamada, nos países de língua inglesa, de high fever, que é a febre do feno. Então, esse médico descobriu que o travesseiro de penas de ganso que o arquiduque usava esfriavam o cérebro e que o resfriamento do cérebro descia para o nariz e para os pulmões, dando tosse, dando espirros e todo aquele quadro característico, aquele cortejo de sintomas da rinite, da rinocinusite, rinite alérgica, né? Então, ele tirou o travesseiro, que na realidade ele devia ter alergia por uma imunoglobulina chamada IgE, a pena de ganso. E ele tirou o travesseiro do ganso, e isso curou o homem e ele ficou curado. Com uma explicação que não tem nada a ver. Ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Essa também é uma realidade nossa. Às vezes curamos a pessoa e nem sabemos o que é que ela teve. Qual é o diagnóstico? Não sabemos. E o nosso sistema de saúde trabalha assim, porque o médico ele tem que atender 20 pacientes. Se ele não atender os 20 pacientes, ele não recebe a produtividade, ele é punido, ele fica uma série de situações complicadas. Mas ninguém pergunta para ele, desses 20, quantos voltaram curados, qual era o diagnóstico, o que foi que aconteceu, como é que foi que esse fato sucedeu. Essas 3 historinhas são para a nossa reflexão. E agora eu vou dar 4 pontos que eu tratei aqui durante o curso, no qual nós tivemos a questão da bioinformação, da perda do elo pela medicina. Eu vou chamar a atenção para coisas que eu falei aqui durante as 4 palestras. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente relembrar é a colocação de Kardec, do homem trino. Se nós não considerarmos que somos espírito,
encarnado enquanto aqui na Terra e desencarnado quando sairmos daqui, e que temos um corpo que é o intermediário perispírito, corpo esse que tem os elementos que chamamos de centros de força, os quais trabalham equilibrando a energia que vem pelo centro coronário, que vem dessa atmosfera na qual estamos mergulhados, uma atmosfera na qual o universo está mergulhado, um mar de ondas eletromagnéticas, que não é só eletromagnética, mas também de energia sutil, que foi chamado de fluido universal e que se transforma no planeta no fluido adequado a cada planeta, o fluido vital. E que essa energia, nós chamamos aqui a atenção, que a formação do corpo do ser humano em espírito, não é? Que somos, em corpo físico no qual nos manifestamos, e o intermediário perispírito, nós temos um centro de energia que está localizado dentro de cada célula, e que a gente, quando vai para a faculdade de medicina e olha no microscópio, pergunta para o professor de histologia assim: professor, o que são esses bombrilzinhos que estão aí dentro? Que é a mitocôndria, que ali se faz a transformação da energia no encontro do que alimentamos, da glicose na qual é transformado o alimento, que é quebrada no citoplasma e levada para dentro dessa partícula, que, segundo as descrições dos cientistas, provavelmente era uma bactéria ou um vírus que foi absorvido pelo corpo humano e que é de uma capacidade energética de altíssima capacidade, transformando não só o alimento, mas também aproveitando o oxigênio que vem pela respiração, fazendo essa cadeia de aproveitamento dos elétrons, de transporte desses elétrons, e fazendo agora já, modernamente, se descobriu que circula no sistema de canalículos que estão ligados a essa mitocôndria, uma energia que os cientistas estão chamando de energia mental, mas que alguns companheiros nossos que estão estudando isso há mais tempo, com o embasamento espírita, entre eles o Sérgio Felipe de Oliveira, vai nos dizer que é o próprio ectoplasma que circula ali, e que dá origem, inclusive, ao fenômeno da mitose e da meiose, aqueles canalículos que a gente vê no microscópio, que vão se formando na hora que uma célula se transforma em duas. Né? Não só na meiose, que é uma transformação quando vai se formar o novo nascituro, mas também nas transformações que as células corporais sofrem nas suas divisões mitóticas. Então, isso é uma coisa muito importante, porque é um casamento, entre a parte física, que já conhecemos muito pouco, e o espiritual. Mas ainda estamos muito longe, porque tudo isso são hipóteses, não há ainda uma comprovação, até porque a ciência não comprova nada, né? A ciência trabalha com evidências e não com certezas. O que é certeza hoje, deixa de ser amanhã. Eu queria chamar a atenção também para duas coisas agora, para a gente terminar aqui. Uma delas foi que eu chamei a atenção aqui para a lição 51 do livro Pão Nosso, em que Emmanuel fala nessa lição, cura a ti mesmo. Lá no finalzinho da lição, ele vai dizer, não faça, cure a catarata, cure as suas doenças. Ele vai descrevendo as doenças e vai dizendo que a gente precisa tratá-las, né? Gastrologia e tal, e vai falando. E no final ele diz assim, mas não te esqueças de pregar o reino de Deus aos teus órgãos, porque eles são vivos e educáveis. Olha, isso nos remete a compreender que a consciência, ela está, inclusive, nessas células. Inclusive,
no próprio elétron, porque aquilo que a Rosa relembrou aqui, né, da questão da dualidade, se é onda, se é partícula, porque como é que ele sabe? E como é que no projeto Genoma, como é que o DNA dá a mensagem para o RNA e sabe qual é a proteína que vai formar, se tem mais proteína do que elemento de indução a essa situação. E Bruce Lipton chamou muito a nossa atenção naquele livro, que eu bati muito isso aqui, no livro dele, que é a Biologia da Crença, dizendo que não é o gene que comanda a nossa vida. Nós temos que parar com isso. Está se ensinando ainda nas escolas hoje que o gene é a parte mais importante da célula. E eu já tinha verificado, desde os meus tempos de faculdade de medicina, que a parte mais importante da célula é a membrana, os seus receptores, e não o núcleo, porque a célula capta do meio ambiente a informação, passa para o segundo mensageiro, e é ele que vai puxar o fio do DNA. Sem isso, não tem. Então, o Bruce Lipton vai dizer, o que comanda a nossa vida não é o gene, o que comanda a nossa vida é a percepção, o que corrobora com o que o Marcelo falou aqui, a percepção, a capacidade de perceber o meio, e a célula também faz isso. E para fechar, eu queria relembrar que nessa busca da bioinformação, esse elo perdido, nós, espíritas, temos ferramentas. As ferramentas, a gente não precisa ficar buscando essa questão do elo entre a ciência e a religião. A Rosa foi muito feliz quando ela mostrou, que eu tinha comentado com o César Reis ali, professor César Reis, essa questão está explícita, e ela depois mostrou no final, lá no capítulo 1 do Evangelho, a aliança da ciência com a religião. Está lá claro, o problema é o espírito de sistema. Enquanto houver espírito de sistema, cada um achando que está com a razão, não vai haver união em lugar nenhum. Vai haver sempre desunião, desentendimento. E começa, lá no Evangelho, começa assim, dizendo que as duas, a ciência e a religião, são as alavancas do progresso, ambas criadas por Deus. Portanto, não podem ter incompatibilidade. E aí eu deixei aqui aquilo que eu chamo dos 4 verbos da felicidade. Porque para ser feliz, a gente tem que ter saúde. E para se curar, a gente precisa dominar esses 4 verbos. Eu vou repetir aqui. Que é o verbo querer. O Marcelo falou também da vontade aqui, a vontade. Não é o querer, eu quero trocar meu celular, mas quem é que quer? Você ou é o seu amiguinho que te botou uma luzinha nova? É você ou é a mídia que fez uma propaganda no celular com mais 5 luzinhas de cores diferentes que você quer botar porque o seu amigo também tem? Quem é que quer? Então, querer. Então, primeiro verbo. Agora, querer não é poder. Para querer e dar certo tem que poder. Agora, o poder, meus amigos, está na busca do poder. É o trabalho, é o estudo. Kardec vai nos falar da persistência, como já havia o seu orientador, Pestalozzi, usado a célebre tríade, trabalho, solidariedade e perseverança. Perseverar, estudar, ler, observar, analisar. Não é? Aí a gente o poder vai surgindo. Quero comprar um carro novo. Junta dinheiro, come pão com ovo no fim de semana, não gasta o dinheiro, vai juntando, que você vai poder. O poder é uma conquista do trabalho. Né? Agora, nem tudo que se quer e se pode, se deve fazer. E o dever está vinculado àquilo que você olha e diz assim, isso vai ser útil só para mim, então não é bom. Porque tem que ser útil para você, mas tem que atender a maioria das pessoas. Aí você está atendendo o terceiro verbo, que é o verbo dever. Então, recapitulando, querer, poder, dever, e tem o 4º verbo, que a gente vive pedindo a Deus assim, Senhor, dá-me paciência. E aí mais encrenca vai aparecendo. Aí diz assim, por que eu tenho tanta encrenca? Você vive pedindo, Deus está mandando para você treinar. Quanto mais você pede paciência,
mais confusão na sua vida. Então você não pode pedir paciência. Senhor, que eu possa, eu estou tolerar. Não, chega, Senhor, tá bom, eu vou treinar com esse pouquinho aqui. Depois, se você, não, Senhor, dá-me paciência. Lá vem coisa para você. E aí você fica sempre reclamando e pedindo paciência, que você já não tem nenhuma. Né? Perdi a paciência. Por que perdeu? Não perdeu, não tinha nenhuma já. E então é o verbo esperar. Esperar. Seja, a gente diz assim, seja feita a santa, generosa e boa vontade de Deus. Aí não espera, se afoba. E aí eu contei aqui o caso que eu vou relembrar para vocês. Minha mulher queria uma casa grande, ampla, porque a gente morava numa casa que era muito pequenininha, e Deus deixou fazer, fizemos a casa. Primeira semana na casa de 2 andares, ela descia a escada assim, meu Deus do céu, eu não aguento, essa casa é muito grande, como é que eu vou cuidar disso, limpar esses quartos todos, essa sala, ai meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Você pediu a Deus, Ele te deu. Então, cuidado com o que você pede, e tem paciência de esperar a hora azada, a hora certa. Então, querer, poder, dever e esperar. Muita paz. Boa tarde a todos. Eu estou em casa mesmo, né? Muito familiar, os amigos, companheiros. E é muito bom estar aqui ao lado de vocês, dando continuidade ao nosso trabalho, agradecendo mais uma vez a oportunidade. Esses companheiros magníficos que trouxeram suas experiências. Nossos caminhos estão meio desencontrados, né? Porque as datas não coincidem. Mas, como diz o Vinícius, a vida é a arte do encontro, onde há tanto desencontro pela vida. Muito bem. Eu fiz aqui uma síntese dos 4 trabalhos que eu apresentei aqui no Instituto, dentro dos temas propostos pelo ICEB. Falei, inicialmente, sobre a clareaudiência, as alucinações auditivas obsessivas. Falei de um caso clínico de um paciente portador de distrofia simpático-reflexa, dentro da lei de causa e efeito, baseado em tudo que ele me trouxe. Falei sobre o câncer, que é um estudo extraordinário, que a doutrina espírita veio reforçar, esse estudo feito na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, e trouxe, por último, um trabalho que eu resolvi, dentro da síntese, trazer mais uma vez a vocês, dada a importância deste trabalho, que eu considero fundamental na nossa proposta de consciência, que é o estudo das células gliais, que é um estudo recente e que vem dar uma importância muito grande para a ciência e para nós espíritas, em relação às emoções. Então, hoje, praticamente, eu sou o último, é um apanhado de tudo que foi dito aqui, das emoções, dos pensamentos, das nossas sensações, da nossa tipologia psicológica. Consciência. Lógico que esta consciência a qual nos referimos está muito ligada à consciência do si mesmo, que é a nossa grande proposta, dessa questão que o Marcelo citou, fundamental do Livro dos Espíritos, a questão 919, que Allan Kardec pergunta qual o método mais prático e eficaz para nos melhorarmos nesta existência. Então, Allan Kardec foi muito explícito ao nos dizer qual o método prático e mais eficaz, porque não tem outro. Está implícito aí, muito claro. E aí a resposta que todos nós conhecemos, o sábio da antiguidade, Volo disse, conheça-te a ti mesmo. É a consciência de si próprio. Estamos buscando, através desse autoconhecimento, e, consequentemente, a autoaceitação, a resignação do que somos, ou melhor, do que estamos, para vir a ser. Que é o devir psicológico, o vir a ser. E aí entra a vontade, entra a fé, entra o conhecimento, né, que abordaríamos aqui sobejamente, sobre esses assuntos da mente,
Agora, o que estamos buscando, se não as virtudes, as leis de Deus, que é a nossa proposta maior? Atingirmos este desiderato, esse objetivo, alcançarmos essas virtudes, sermos espíritos melhores já nessa existência. Então, essa consciência de si mesmo é fundamental para que possamos trabalhar nossas dores. Como diz Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, temos duas forças poderosas dentro de nós. O poder de Deus, que são as leis de Deus, e a dor, porque muda o rumo dos nossos pensamentos. É a dor ainda presente na nossa estrutura psíquica, com suas variantes, que vai fazer repensarmos, né, a nossa vida conscientemente, como diz a física quântica, é a causalidade descendente, é a atuação da consciência sobre toda a nossa estrutura. É ela que vai determinar a mudança, a transformação. E temos um grande estímulo de Deus quando entendemos um circuito cerebral, de áreas cerebrais, que eu já trouxe aqui nos nossos estudos, que promovem a recompensa, que promovem a alegria, a satisfação desta conquista. Através da consciência, da autoaceitação, nós mudarmos. Então, é esse o nosso trabalho que Joana nos traz num trecho do livro que ela nos trouxe, Análise dos Sofrimentos, do livro Plenitude, que se fundamenta todo o nosso trabalho, quando ela nos diz aqui que as causas profundas das doenças, que ainda fazem parte do nosso cortejo de vida, e ela nos diz, estão no indivíduo mesmo, ninguém nos faz adoecer. Vamos parar de ficar responsabilizando, que é uma prática comum, a chamada projeção ou transferência psicológica para a vida passada. Ah, se eu estou a sofrer, devo ter feito horrores. Ou então são os espíritos que nos obsidiam. Isso é uma transferência, meus irmãos. Temos que nos voltar para nós mesmos, entender que o processo é este: autoexame, autoconhecimento, para que possamos nos liberar de qualquer tipo de sofrimento. Claro que não vamos conseguir isso numa existência. Então, a reencarnação aí, ela se instala como um viés, como uma bússola para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Essa criatura que eu conheci lá num dos nossos Medinespes, que é fantástico, esse homem inusitado, nosso querido Amit Goswami, professor, como está aqui, né, de titular de Física Quântica da Universidade de Oregon, faz uma definição muito interessante. Ele diz que consciência não é mente. Consciência é o fundamento do ser, fundamento tanto da matéria como da mente. Matéria e mente são ambas possibilidades da consciência. Então, está claro aí, né, a ação dessa consciência, da interconectividade não local, como foi exaustivamente trabalhado lá no nosso Mednesp, inclusive o Dr. Pin, que nos trouxe a sua experiência em EQM, experiência quase morte, trazendo a comprovação científica de que a consciência não é local. Ela não é cerebral, ela se manifesta no cérebro. A consciência ela é não local porque ela é espiritual. Daí o termo interconectividade não local. Agora, ele se baseia no seu estudo de física quântica, mostrando que a consciência atua na mente, formando a mente. Entenderíamos a mente aí como a nossa personalidade. Personalidade que é um galho dessa grande estrutura maior que se chama individualidade, o espírito. E a personalidade, né, o nome já diz, persona, está sempre a fugir da sua realidade.
por mecanismos de proteção do ego, como o Freud nos coloca. Então, o que precisamos fazer? Não fugir, não entrar em digressões mentais, sempre se justificando, sempre alterando a nossa realidade, como diz a física quântica. Nós precisamos, queridos irmãos, estarmos diante de nós mesmos. É a consciência de si mesmo. E a partir daí, sim, vamos fazer a transformação. Aí estaremos promovendo verdadeiros rasgos energéticos, para que a luz de Deus vibre e pulse dentro de todos nós. E nossas células vão agradecer, como o Pio falou. É a membrana citoplasmática, o cérebro das células. O código genético é apenas um compartimento estanque que está ali aguardando ou não o desencadeamento das doenças. A hora que a medicina humana, a medicina tradicionalista, a medicina organicista, compreender esse fundamento, ou seja, da medicina espiritual, tudo vai mudar no nosso campo médico. E eu tenho certeza, porque isso já está acontecendo. O Dr. Bezerra disse para a doutora Marlene Nobre que os médicos seriam os últimos a chegar. Claro, pela nossa formação tradicionalista, acadêmica, alopática, universitária de ser. Mas é uma questão de tempo. Tivemos lá, fomos testemunhas da presença de 2.000 pessoas, mais de 1.000 profissionais da área de saúde. Então, isso já é uma grande alegria, gratificante, uma grande satisfação. Muito bem. Então, lógico que temos que trazer a nossa doutrina sempre como carro-chefe dos nossos estudos. E na questão famosa 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Esta consciência que estamos a buscar. Porque, na verdade, nós somos um departamento só. Ou seja, espírito, mente e corpo. Há a haver essa troca constante dentro de um fluxo e refluxo energético. Se estamos buscando essa consciência divina, nós a teremos, que são suas leis, são seus estatutos morais. E é exatamente esse grau de observação que o Marcelo falou, de percepção ou de compreensão. Esse entendimento da nossa realidade, como diz a física quântica, olharmos nossos objetos e transformá-los em eventos reais. É a nossa realidade psíquica e, para isso, temos que ter a vontade. Não o desejo, mas a vontade. O próprio Jung nos diz que vontade é a união do conhecimento, do intelecto e a educação moral, a nossa condição moral. Então, são as asas da sabedoria. E a questão maravilhosa que nos exprime isso é a questão 780 do Livro dos Espíritos, 780 e 780A. Na A, os espíritos respondem a Allan Kardec como é que o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral. Compreendendo, ou discernindo, ou percebendo o bem e o mal. O homem faz suas escolhas. Os espíritos já eram quânticos, escolhas. Veja que coisa interessante, porque o Amit Goswami me fala isso. Penso, logo existo? Não. Eu escolho, logo eu existo. E aí o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o desenvolvimento da inteligência e aumenta a nossa responsabilidade. Muito bem. Esse ser que eu gosto muito de ler é um hindu, chama-se Sri Aurobindo. Lá do Oriente ele tem uma frase que é patibular. Ele nos diz que o segredo da transformação, objeto maior de todos nós, está em movermos o centro de nossa vida para essa consciência superior. E, consequentemente, estaremos abraçando a saúde, estaremos abraçando o bem-estar, a alegria, o prazer e não a depressão. Na verdade, que é exatamente esse ponto tão distoante. Um é a expansão, o outro é a contração psíquica. Então, é a transformação que vamos sair desse centro de nossas existências.
É o nosso ego, são os nossos interesses, são as nossas imperfeições que colocamos como diretores de nossas vidas. Então, não paramos para olhar a nossa realidade. Quando assim o fazemos, estamos buscando essa consciência superior que chegará inevitavelmente pela nossa transformação moral. O nosso Pio falou, mostrando a ação da nossa consciência sobre o nosso código genético. Não é o código genético que vai definir a nossa vida, são as nossas crenças. São o que nós escolhemos positivamente ou negativamente. Quando entendermos isso, meus irmãos, nós vamos mudar rapidamente os nossos pensamentos, as nossas emoções. Então, Bruce Lipton ele nos diz, no seu livro A Biologia da Crença, que as crenças é que vão controlar o nosso corpo. Então, acabou. O determinismo genético, a ditadura dos genes, caiu em desuso. Está lá, sim, muitas vezes, as tendências, as predisposições. Agora, a doença eclodirá ou não. Então, nós vamos ter em nossas mãos o destino de nossas vidas. Isso vai ser importantíssimo para essa era que estamos aí a enfrentar, com todos esses distúrbios, cataclismos, catástrofes, a era do espírito, a era da consciência. Tanto que ele nos diz aqui, ó, quando ele estudou essas comunidades celulares, ele chegou à conclusão que não somos vítimas de nossos genes, que é um processo também de transferência. Ah, se eu estou doente, foi papai que me passou esse gene. Se eu tenho hipertensão, foi mamãe. Então, nós vivemos, meus irmãos, a fazer esse processo de transferência de responsabilidade. Quando não é o código genético, é vida passada. Quando não é vida passada, são os espíritos. Quando não é nada disso, é a sogra. Então, somos donos do nosso próprio destino, diz Bruce Lipton, capazes de criar uma vida cheia de paz, felicidade e amor. Que beleza, né? Tudo está no nosso querer, na nossa vontade. E diz mais ele, ó, aqui é só a título, né, essa célula de 80 trilhões, uns falam 80, outros falam 100 trilhões, com sua complexidade, é algo maravilhoso, algo extraordinário. Quando estudamos profundamente a célula, as suas organelas, a mitocôndria, mitocôndria é algo fascinante. O Sérgio Felipe ele nos diz, né, o que estamos fazendo com nossas mitocôndrias. Porque ali é aquele campo energético, de experiências já realizadas, de experiências a realizar, potencializando ou não, fazendo a integração, como diz o Jung, para a sua consequente diluição. Tudo está na nossa consciência, nas nossas escolhas, no que queremos. E diz mais o nosso irmão, aí está um cromossomo, só a título de ilustração, não vamos adentrar a esse estudo, que eu trago sempre aqui no nosso trabalho, no Instituto. Então, diz o Bruce Lipton, não são os hormônios e neurotransmissores que são controlados pelos genes que vão dirigir nossa mente, nosso corpo e nossa vida, mas nossas crenças. É o que somos, ou melhor, que estamos. Como estamos verdadeiramente, né, a realizar na vida. E esse estudo do câncer, que eu fiz um aprofundamento, vem nos trazer isso exatamente. 65% dos casos de câncer não são oriundos do código genético, da formação congênita do ser, do nosso estilo de vida. Não quer dizer que vocês devam fumar, beber, usar drogas, mas o que está por trás, né, desses 65%? Os materialistas dizem que é uma mutação aleatória ao acaso. Nós sabemos que não. É o nosso complexo emocional, a nossa estrutura e, principalmente, essa análise dos nossos sentimentos. Porque o que carreamos de uma existência para outra, os fatos são esquecidos, mas as emoções estão ali presentes. É o nosso sofrimento. É quando estamos a repetir mágoas,
ódios, vinganças, culpas. E isso temos que parar para analisar. Que exatamente foi o meu trabalho baseado na neurociências, que aí está, das chamadas células gliais, que eu fiz isso na minha última apresentação, principalmente essa estrutura chamada astrócito, que está ligado ao sistema sanguíneo, que, como diz Alexandre no livro Missionários da Luz, é onde o perispírito se radica. Então está tudo explicado. E sabemos que o sangue é rico em ectoplasma e que o nosso pensamento atua nessa estrutura energética, o fluido vital. Então essas células da glia, até bem pouco tempo, eram consideradas apenas estruturadoras dos neurônios. Apenas sustentavam os neurônios. Tanto que era chamado de um cimento. É um cimento cerebral, ou uma cola cerebral. Hoje essas células estão sendo muito estudadas. Por quê? Eles descobriram a ligação dessas células com as nossas memórias. Ora, se estamos falando de memórias, nós estamos falando inclusive de memórias pretéritas, transatas, a se expressarem, não raro, na nossa mente consciente, através, né, dos nossos comportamentos, através do nosso psiquismo, através das estruturas nossas de personalidade. Para quê? É a grande pergunta. Porque os neurônios têm eletricidade. Há ali um impulso elétrico. As glias não. Isso me encucou quando eu fiz esse estudo. Por que que nas glias, que correspondem a 85% do nosso cérebro, não tem impulso elétrico, como tem nos neurônios, que correspondem a 15% do nosso cérebro? E ali se veicula o pensamento. E se as glias estão ligadas às memórias, como isso já foi inclusive comprovado em necrópsias, estão ligadas aos nossos sentimentos. Há uma dissonância entre pensamento e emoção? Sim. Isso que é o grande móvel do nosso estudo. Então vejamos. Aqui, isso me chamou muito a atenção, porque a glândula pineal ela é rica em células da glia, que tem vasos. Então poderíamos entender que aqui chegam as emoções pelo perispírito, da mesma forma chegam os pensamentos, e os astrócitos serão responsáveis, através de centríolos, através de tubulinas, proteínas, a veicular para o pinealócito ou pineócito, para que haja decodificação dessa emoção, ou a materialização, digamos assim, dessas energias, para que se expressem e se interpretem na córtex cerebral, e que vai se distribuir para o corpo todo, como moléculas de emoção, como nos traz a doutora Candace Pert, no seu estudo fantástico, lá da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, do seu livro fantástico chamado Moléculas de Emoção. Mas, aí está, mais uma vez, a ligação do astrócito com o vaso sanguíneo, células da glia. Aqui, mais uma vez, o vaso sanguíneo com astrócito, as micróglias, que eu não vou falar, mas tem uma importância muito grande nos estresses, na questão do cortisol, na questão da ansiedade, e os oligodendrócitos. E aqui o neurônio. Agora, o que temos que entender, e isso já foi apresentado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, esse estudo, pela primeira vez, o comportamento do astrócito, mostrando a formação de sinapses, e olha aqui, ó, participação na memória e no aprendizado. E a doutrina espírita nos traz, através de Missionários da Luz, capítulo 13, que todos conhecem a reencarnação do Segismundo, quando o nosso Alexandre fala para André Luiz que o corpo perispirítico que dá forma às células está fortemente radicado no sangue, mostrando essa ligação do nosso sistema hematopoético sanguíneo com o sistema nervoso central, com as células da glia, com os neurônios, mostrando que estamos, como diz a doutora Pert, ligados em rede.
Não tem nada separado. Nós somos essa grande rede. Para a gente poder finalizar o nosso estudo, esse trabalho foi feito pelo Dr. Douglas Field. Aí estão as credenciais dele, que eu não vou repetir, mas é um neurocientista, em que ele diz que novas pesquisas mostram que há informações que passam ao largo dos neurônios, fluindo sem eletricidade. Como é que isso chega na célula da glia? Com certeza, por um método chamado de difusão, que André Luiz fala sobre isso. Por redes de células chamadas glias. Esses estudos estão revolucionando nossa compreensão da funcionalidade de cérebros sadios e doentes, estabelecendo várias dúvidas antigas sobre os processos de memorização e aprendizado. O nosso Dr. Philip Haydon, da Universidade de Tufts, relaciona os astrócitos no campo da memória cerebral chamado hipocampo. Aqui, só a título de ilustração, interessante que as amígdalas, a amígdala cerebral e o hipocampo, estão estruturados muito próximo da zona límbica, onde está ali inserido o hipocampo, ou melhor, o hipotálamo e o tálamo, mostrando a ligação das nossas emoções e das memórias. Memórias que nós, estamos aqui trazendo de existências anteriores para resolvê-las. E aí vem a grande pergunta que deve caber em todos nós nesse momento, que eu acho que é o desfecho do nosso trabalho. Então, diz o Dr. Fields, a transmissão elétrica dos neurônios é muito rápida e agora está se tornando cada vez mais rápida. Estamos aí lidando com tantos hiperativos, criaturas que não conseguem coadunar os seus pensamentos. Eles viajam, são os portadores do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que hoje no mundo corresponde a 5% dos indivíduos. Ou seja, temos aí em torno de 7 bilhões de habitantes, 350 milhões de seres são hiperativos. E a transição planetária, obviamente, está contribuindo para isso. Então, as pessoas não estão focando mais em si próprias. Então, essa velocidade, que segundo o Dr. Fields é de milésimos de segundos, está aumentando sobremaneira. Enquanto as glias, os intervalos são mais lentos. O que entendemos daí, meus irmãos? Isso é fácil para nós. Quando o sentimento, ele precisa ser olhado. Por isso ele é lento. Então, nós temos que baixar um pouquinho o teor vibratório dos nossos pensamentos para não entrarmos em digressões, para não viajarmos, para não olharmos para dentro de nós mesmos, que naturalmente já o fazemos, dentro do processo de proteção, das fugas espetaculares, como diz Joana de Ângeles. Então, chegou o momento de acalmarmos os nossos pensamentos. E nós podemos conseguir isso através da prece, através da meditação. Aí nós temos que render homenagem aos nossos irmãos orientais, que são professores, porque é um estudo maravilhoso, extraordinário, da ação da meditação na nossa saúde, na nossa transformação, no nosso autoconhecimento, no nosso equilíbrio, na nossa sobrevida, porque estimula a telomerase, que é a parte final do cromossomo, para a fabricação de telômeros, facilitando a divisão celular, e certamente a longevidade está aí presente. Aí entendemos por que os orientais não aparentam a idade que têm e são longevos. Na ilha de Okinawa é onde mais se vive, no sul do Japão, naturalmente lá se vive mais de 100 anos. Então começamos a compreender esses fenômenos. Então, é muito importante entendermos esse estudo para aquietarmos nossas mentes. À noite, na calada da noite, como nos recomenda Santo Agostinho, façamos a autoavaliação do que sentimos. Foi aquela raiva, foi aquela culpa, foi aquela mágoa,
E isso é lento. Por que que é lento na glia? Porque nós precisamos pensar sobre isso. Pensando sobre isso, nós vamos aceitando isto. Em aceitando, nós vamos mudar. Vejam a natureza como é fantástica. As emoções são lentas. Elas ficam. Tem criaturas que passam por um sentimento de culpa a existência toda, quando não tem vida passada ainda presente. E as mágoas do que sofremos, as feridas da alma, as feridas da infância. Prosseguimos nessas mágoas, elas são realimentadas. Então, se não houver esse trabalho do pensamento, do raciocínio, da lógica cognitiva, de nos olharmos, principalmente as nossas emoções, nós não vamos nos transformar, vamos continuar os mesmos. Então, esse trabalho dentro do nosso conhecimento, da nossa concepção espírita, é extraordinário. E para encerrar, células gliais também figuram como atores principais em diversas doenças neurológicas e psicológicas, como epilepsia, dor crônica e a doença do século, depressão. E nós sabemos, eu não vou me alongar mais, porque a hora já nos atinge, abrimos para perguntas, nós sabemos que na base de todo o processo depressivo, eu fiz um estudo agora que eu vou apresentar em Salvador, sobre a depressão, está o sentimento de culpa. E o que é a culpa? A culpa é uma emoção moral. É uma emoção moral de erros transatos, de erros que o nosso ego não admite, por nos acharmos superiores, com aquele padrão de poder que nos é característico. Então, quando erramos, entramos nesse processo de autopunição, as doenças autoimunes, as doenças que nos destroem, porque eu sou muito importante e muito poderoso para errar. E olhem só, aonde esse sentimento vai se projetar? Nas células responsáveis pela memória, as células gliais. Por isso que a culpa fica ali presente, nos macerando o tempo todo, enquanto não fizermos a autoavaliação, como nos recomenda Joana de Ângeles, o autoexame, o autoentendimento desse sentimento, nós não vamos nos perdoar. É o auto-perdão é que vai diluir esse processo. É a grande vacina para esse sentimento que destrói células importantíssimas do nosso cérebro, as células gliais. E como elas são extremamente importantes, já que estão conectadas com os neurônios, vem todas as patologias que vale a pena ler e estudar sobre esse assunto. Muito obrigado. Uma boa tarde. A minha pergunta é dirigida para o Dr. Marcelo. Com relação, eu gostaria de um aprofundamento um pouco melhor com relação à questão da congruência entre a necessidade de atingirmos uma vontade diferente do que percebemos. Assim, o que nos move, acredito, é a percepção, conforme foi bem tocado. Porém, o que eu não percebo, eu não tenho essa percepção, como me motivarei ou levarei alguém à motivação? Um exemplo, por exemplo, nós buscamos o conhecimento da doutrina espírita, o aprofundamento, pelo despertamento que veio através de uma percepção. Isso desenvolveu minha vontade. Mas, até então, tantos de nós que não têm esse grau de percepção e, por isso, não desenvolveria a vontade? Ou, em suma, o que, de fato, é que vai fazer com que esse pouco esforço que os espíritos nos dizem, o que faz para que essa vontade seja desperta? O ato volitivo, ou ato da vontade, ele se desenvolve a partir dos desejos. O indivíduo apresenta um desejo. No momento em que esse desejo surge, a sua própria percepção, porque não há ninguém que tenha um desejo e não o perceba, porque a percepção é uma informação que você traz à sua própria consciência. No momento em que você se dá conta do desejo, você passa a uma análise que é racional,
dos prós e dos contras em dar vazão com este desejo. Avaliando as circunstâncias, as características do desejo, a utilidade, a legitimidade, a veracidade, a bondade nesse desejo, você faz uma análise e, de acordo com as suas próprias disposições emocionais profundas, você realiza uma escolha. Dessa escolha você parte à deliberação, e a deliberação gera um ato. Esse é o ato da vontade. Indivíduos que são pragmáticos são os indivíduos que conseguem realizar os atos da própria vontade. Indivíduos apragmáticos só realizam os próprios desejos e não conseguem acionar a vontade. Porque a vontade ela é racional, ela não é genuína, ela não parte de uma pulsão da mente e ela não se constitui das emoções. Portanto, a vontade é a única alavanca capaz de confrontar e enfrentar o desejo de tal forma que o espírito, dotado de razão, tenha condições de utilizar todos os instrumentais físicos e psíquicos a favor da glória da vida. Como nos narra Joana de Ângeles em uma página muito memorável no livro Vida Feliz, aquilo que não é moral não proporciona paz. Permanece sedento, porém não arrependido. E quando Joana diz isso, ela estabelece que o indivíduo é capaz de exercer a percepção a partir da qual ele identifica o desejo. Identificando o desejo, ele estabelece essa análise racional para deliberar o ato da vontade. E isso é o ponto essencial. Mas para que isso se dê em grau de perfeição, o espírito precisa buscar a congruência, a superposição perfeita entre as suas percepções superficiais e profundas, entre os seus sentimentos, entre os seus pensamentos, para que esses três vetores em congruência com a consciência profunda e, emanando a consciência profunda, permitam ao ser espiritual experimentar-se em totalidade. Assim, não se tornando mais uma ação e reação, mas quando o indivíduo se torna um espírito propósito, sendo então não mais ele quem diz, mas Deus através dele. Ou como Jesus dizia, não sou mais eu quem vive, mas sim Deus em mim. Queria dirigir a palavra ao doutor Marcelo e ao doutor Pio. Não sei em que ordem, mas... O doutor Marcelo é simples, é mais semântico. É que, por exemplo, a palavra resiliência, ela tinha um significado em física e passou, inclusive, para a engenharia, que tinha um significado simples. Resistência de matéria. Agora, passou a psicologia e ficou com um significado bacana, né? Resiliência, por exemplo, o caso do bambu. Então, aí com a palavra congruência, que matemática, que é duas figuras côngruas, é que coincide por superposição, coisa simples. Eu ouvi agora essa palavra, a congruência, com uma evolução semântica bem interessante. Eu gostaria de entender melhor. Depois do doutor Pio, se for possível. Não. É o Marcelo, depois eu quero uma outra para o doutor Pio. Bom, a semântica é bem simples. Da mesma forma que na geometria a congruência é um fenômeno descrito pelo irmão, em que há a superposição perfeita de determinadas formas geométricas em todas as suas possíveis dimensões, entendendo que o espírito é indiviso, é individualidade, e, acima de tudo, é uma consciência que gera um fulcro ao redor de si e atravessa 1,5 bilhão de séculos para individualizar um ego que permita apenas a sua autoidentificação. Durante 1,5 bilhão de séculos, como descreve André Luiz em Evolução em Dois Mundos, quando faz a análise desse próprio processo evolutivo, ele observa que o princípio inteligente, a mônada, evolui nesse périplo gigantesco para adquirir as faixas inaugurais da razão. Isto é, estabelecer a formação de um ego, de uma estrutura psíquica, de um pensamento, porque o ego é apenas um pensamento, a partir do qual ele estabelece uma relação eu-tu. E ele se percebe como individualidade, mas também em relação às demais individualidades, o que não é possível anteriormente. Vamos observar, por exemplo, que as bactérias, que são procariotas, não têm núcleo celular, elas não têm uma capacidade egóica ainda formada. E as células que têm o núcleo formado, que são eucariotas, possuem ego formado. Isso faz com que a gente pense, por exemplo, porque as mitocôndrias, que eram bactérias,
como comprova a arqueobiologia, mostrando um RNA diferenciado das outras células, no momento do suceder das multiplicações celulares e das organizações físicas, ela se tornou comensal ao organismo humano, passando a gerenciar mentalmente a consciência das células, onde outros princípios inteligentes estão evoluindo sem formação egóica, e ela já apresenta uma estrutura de eu mais formada que as próprias organelas citoplasmáticas da célula humana a gerenciando. Então, nesse processo de individualização do princípio inteligente, quando você atinge o ápice, que é dar-se conta dos seus conteúdos psicológicos, a geração da consciência da percepção, você tem que agora passar a perceber essa consciência que você gerou para buscar o self em graus profundos, o Cristo interno. Só que nós somos habituados a dizer que o espírito caminha ora na asa da razão, ora na asa da emoção. Isso não é exatamente verdade, porque caminhamos com predominância, mas sempre nas duas asas. Por isso caminhamos, ou melhor, voamos de forma capenga, com turbulências que nós geramos pelas nossas asas não serem iguais. Mas para que as nossas asas sejam iguais, em espírito de igualdade, a percepção deve ser alinhada. A percepção deve ser superior. Por isso, Allan Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando descreve os bons espíritas, diz que o verdadeiro espírita se encontra no nível superior de adiantamento moral, pelos esforços que emprega para domar as inclinações más. Ora, ele não estaria no estágio avançado moralmente se ele não fosse capaz de perceber melhor a sua própria realidade. Então, eu necessito que as percepções se ampliem poderosamente, intra e extra ser. Eu necessito que os meus sentimentos, as minhas razões, os meus pensamentos se unifiquem em torno dessa percepção. E a congruência dos três forma um vetor único para aquele que observa no modelo matemático, por assim dizer, apenas uma metáfora, um sistema de pensamento, para que essa consciência se expresse de uma vez só. Porque se a consciência quiser se expressar em grau profundo por vetores que caminham em direções diferentes, ela não conseguirá fazer o ser caminhar numa direção só. É necessário que a razão, o sentimento, a percepção se alinhem, congruam num ponto, para que a consciência vá naquela direção e não noutra. É esse o modelo matemático. Talvez, que você me pediu também para opinar, talvez ficasse bem fácil essa compreensão do que o Marcelo falou, se nós lembrarmos que somos nosso meio de manifestação no meio, enquanto encarnados, é o corpo físico. O corpo físico é a persona, né? A palavra persona vem de personagem, persona vem do grego máscara, quer dizer, é uma máscara que afivelamos na atual encarnação. Mas nós não somos esse ser. Eu não sou Jorge Pio, eu estou Jorge Pio, mas eu sou uma individualidade que eu desconheço, porque se eu pensar profundamente sobre mim mesmo, eu me percebo um espírito encarnado, mas minimamente encarnado. Então, eu tenho um ser, eu sou um ser que é uma individualidade e não a personalidade. Então, é preciso despir as máscaras, retirar, desvelar-se para adentrar e descobrir esse ser individual que tem um compromisso com a evolução espiritual. Isso, Santo Agostinho vai nessa pergunta que foi exaustivamente repetida aqui, a questão do autoconhecimento. E é nesse ponto que está a dificuldade. Se a gente buscar o conselho de Santo Agostinho, né, de a cada dia avaliar, fazendo uma contabilidade, vai encontrar a congruência do nosso existir, né? E vai englobar todo o aparelho psíquico que Freud criou, tudo que Jung falou, está tudo, vamos dizer assim, feito uma síntese nessa pergunta 919A do Livro dos Espíritos. Bom, continuando, quero fazer primeiro um prólogo. Nós aqui, míseros mortais, não temos... eu, pelo menos, nem passei perto da Faculdade de Medicina, então tenho dificuldade em penetrar o pensamento de vocês, estão bem superior.
Eu, inclusive, tive dificuldade, tanto no Marcelo, muita dificuldade. Mas eu vou continuar agora, também, com relação, primeiro, lembrando que doutrina espírita, quer dizer, é opinião coletiva dos ensinos dos espíritos. E tem que ter a chancela da generalidade e concordância dos ensinos dos espíritos. Quer dizer, opinião pessoal de A, B ou C, encarnar ou desencarnar, são opiniões pessoais, que a gente respeita, mas não é doutrina espírita. Doutrina espírita, para ter essa unidade, para ter essa confiabilidade, olha só, tem que ter generalidade e concordância dos ensinos dos espíritos. Foi isso que Kardec fez durante os seus 15 anos, e a gente tem que procurar pensar nisso, que a doutrina espírita é opinião de espiritual, B, C, não é. Isso é opinião pessoal. Doutrina espírita é, da própria definição, generalidade, concordância, ensino de espírito. Mas o que eu queria falar com o doutor Jorge André, com o Pio, com relação também à comunicação. Nós, míseros mortais, tínhamos o fenótipo, era coisa simples. Anteriormente, o que gerava o fenótipo? O fenótipo seria o genótipo, seu ADN, o ecótipo, o ambiente, e principalmente o psiquétipo, quer dizer, a parte do espírito. Essa seria a vertente maior. Quer dizer, a gente tinha essa vertente, mas não descartava nem o genótipo e nem o ambiente. Eu fiquei meio em dúvida, que parece que só tem agora a alma. E até que ponto a gente pode, em termos de comunicação, considerar esses 3 pontos? Que em engenharia é fácil, a gente equaciona as coisas, coloca com um fator maior o fator A, tem uma potência maior do que o B, e a gente equaciona isso. Mas em medicina ficou difícil para mim. Olha, o curso que foi dado aqui não é um curso de medicina, é um curso de doutrina espírita. Na realidade, todas as coisas que foram mostradas aqui por todos os participantes foi sempre embasada na literatura espírita consensual, quer dizer, utilizando-se desse princípio que o irmão está levantando, que é a universalidade do conhecimento espírita. Quer dizer, a questão da universalidade foi absolutamente respeitada. No entanto, nós não podemos ficar no século XIX, nós temos que avançar, e a doutrina espírita até hoje não foi desmentida por nenhuma dessas descobertas que foram mostradas aqui. Pelo contrário, as descobertas científicas têm corroborado, têm mostrado que o que Kardec trouxe e que depois veio com Leon Denis, com os demais clássicos da literatura espírita, e mais recentemente com a mediunidade fantástica de Chico Xavier, tem sido apenas comprovado, é uma confirmação. Haja visto o exemplo que eu dei aqui numa das apresentações minhas, que eu trouxe aqui a questão do cérebro triuno, né, de Paul MacLean, que já 40 anos antes, no livro No Mundo Maior, tinha sido apresentado lá um protótipo, um modelo, né, da casa mental, né, por Calderaro, que vai muito além daquilo que Paul MacLean mostrou. A ideia de mostrar o que a ciência traz é apenas demonstrar que precisamos cada vez mais estudar a doutrina espírita. E que com esses conhecimentos que a ciência tem nos trazido, nós temos confirmado cada vez mais que a doutrina espírita segue à frente. Até agora não teve desmentido nenhum dos seus postulados básicos. E mesmo as afirmações em que não há um consenso, que Kardec também colocou como hipóteses, têm sido confirmados pela ciência. É porque o fenótipo, isso aí é uma questão, isso não é doutrina espírita, meu irmão. Isso aí é biologia. Nós não vamos discutir biologia agora aqui, nós estamos trazendo os conhecimentos da ciência que corroboram a doutrina espírita. É evidente que o meio ambiente influi, é evidente que o fenótipo é formado, tudo isso é válido. Não foi a ideia do que Bruce Lipton traz da percepção, não traz nenhuma modificação na questão genética. A genética cada vez mais é importante,
Mas o que a gente está chamando a atenção é que não é a genética que comanda a vida. Quem comanda a vida é nosso sistema de crenças, a nossa ótica. Por isso eu contei as historinhas ali. Contei a historinha do mundo verde, do sujeito que via em verde. Quer dizer, é isso que transforma o mundo. A Rosa falou muito bem quando ela disse que é preciso que a gente traga esses princípios, como o princípio da incerteza, esse mundo que é um mundo quântico, que só nos remete a uma possibilidade, que essa possibilidade seja transformada pelo nosso sistema de crenças em uma realidade pessoal de cada um no seu processo evolutivo. Minha pergunta vai ser o doutor Rubim. Meu nome é Zé Carlos. O quadro depressivo, eu já passei por quadro depressivo, é ruim de passar por ele, sim. Me falaram que o quadro depressivo é a doença da alma. Perda repetitiva. Eu posso dizer que talvez seja isso também, que eu tive perdas. E a depressão também vem ser a falta de sono, o relaxamento emocional. Eu queria que o senhor me respondesse se é verdade isso por aí. Nós nunca podemos esquecer, companheiro, que a doença não é do corpo, a doença é da alma. É da alma hiperegótica, ou seja, a alma que ainda transita por esses descaminhos do egocentrismo, do egoísmo. E sabemos, eu gosto muito de uma definição que vale a pena todos lerem, que é a vida de Santos Dumont, do Ícaro Redimido, pelo espírito Adamastor, que prova ali, e que eu concordo plenamente, que todo o processo depressivo é bipolar, não a psicose maníaco-depressiva. Mas nós variamos entre um estado de exaltação do ego, quando as coisas funcionam da nossa forma. E quando elas não funcionam, nós definhamos num processo de hipopsiquia ou contração psíquica, ou seja, fechados num processo chamado de fixação mental, normalmente a culpa. É o ódio coagulado, como nos fala Clarencio no livro Entre a Terra e o Céu. Então ficamos fechados naquele processo, né, egóico, de fixações mentais, de desejos não atendidos, quando somos contrariados. E aí nós sequestramos energias do nosso campo psíquico, do campo perispirítico. Daí esse estado, né, do depressivo, de desanimado, fatigado, cansado, porque há uma perda energética. E ali, é muito interessante, dentro das minhas ilações, esse processo de contração é um processo de aproximação molecular. Porque André Luiz nos fala na reencarnação, as moléculas de hidrogênio elas estão distantes umas das outras, a atração molecular é fraca. Isso acontece no campo perispirítico à semelhança dos hidrogênios. Então há uma miniaturização do perispírito para que haja a formação do corpo, que é o perispírito que formata o corpo. Eu faço um translado desse estudo para os processos, né, onde há uma contração, há ali uma perda de energia, essas moléculas se aproximam e há uma materialização. Daí entendemos, né, a correlação muito íntima dos processos depressivos com as formações tumorais, o câncer, que é a materialização de fato, fruto de uma fixação, de um condicionamento. De resto, tudo são expressões dessa alma doente, esta alma que traz culpas do passado, de existências malfadadas, né? E que ele reproduz na existência atual através de uma predisposição, dentro dessa egolatria. E aí nós vamos ter essas expressões no corpo, vamos ter essas expressões nos neuropeptídicos, as alterações dos neurotransmissores, que, em verdade, não é a causa. É o efeito de uma alma doente, de uma alma que falhou, de uma alma que no passado não cumpriu seus objetivos, foi, de certa forma, contrariada, de certa forma, sofreu, como diz o nosso querido
eu gosto muito de lê-lo, Jean-Yves Leloup, ele diz o seguinte, uma frase para a gente refletir. Nós não somos rejeitados, nós não somos traídos. Apenas isso só acontece por aquilo que a gente espera do outro. E como não somos atendidos nas nossas exigências, o nosso ego sofre. Aonde eu falhei, aonde eu errei, por que tudo isso está acontecendo comigo? Então ali se instaura uma culpa, que ele já traz de existência anterior, e fica aquela fixação mental, se cobrando, se exigindo. Isso acontece muito com os perfeccionistas, que querem tudo certinho do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. É isso que nós temos que trabalhar, mediante o que a ciência nos traz, o Lemos, porque só reforçando o que foi dito aqui, a ciência ela está sempre atualizando a doutrina espírita. Porque Allan Kardec nos disse, se um dia a ciência comprovar o contrário, fiquem com a ciência, mas jamais isso acontecerá. Eu queria parabenizar os 4 por todas as apresentações. E todos 4 mostraram que a grande realidade da vida é o aspecto espiritual e que realmente cada um vive e respira conforme os reflexos espirituais de si mesmo. Os reflexos de cada um é que são parâmetro para cada um de nós. Quando o Zé Henrique falava agora sobre as doenças da alma e sobre fraqueza, eu me lembro de um ditado popular, quando as pessoas dizem que a carne é fraca. Não existe carne fraca, o que existe é espírito fraco. A carne não faz nada sem um determinado comando. E fazer uma última observação, o Zé Henrique falou sobre Vinícius de Moraes, e eu gosto muito de uma observação do Vinícius, que se dizia ateu, e então vejam o que é a crença. O Vinícius falou que a vida é a espera da morte, faça, portanto, da vida um bom passaporte. E quando foi perguntado para ele o que ele queria dizer com isso, ele disse, eu não sei o que tem do outro lado, mas quando nós viajamos, nós preparamos a mala para a viagem, a escova de dente, as roupas, tudo isso, de forma que eu estou preparando o meu passaporte. Então vejam que uma pessoa que se dizia sem religião tinha muito mais crença do que muitas pessoas que caracterizam e têm o rótulo de religião. Então é por isso que é muito mais importante o conteúdo do que o rótulo, né? Então a pessoa falava num passaporte e a gente às vezes não tinha o entendimento do que era isso. Muito obrigado. Nós temos aqui uma visita 1407, em que a nossa irmã Lenir Lira diz que para a doutora Rosa foi muito esclarecedora essa integração de religião, fé e espiritualidade. E temos aqui uma pergunta para a doutora Rosa, por favor. Eu também gostaria de parabenizar os 4 pela belíssima apresentação e dirigir uma pergunta à doutora Rosa. Quando a senhora disse que o fóton que transporta o elétron tem comportamento dual, né, como outras partículas, e como a luz também tem comportamento dual, e a energia também tem comportamento dual, o que significa ora se comporta como partícula, ora se comporta como onda. Na sua opinião, doutora Rosa, ou existe fundamentação teórica para isso, estaria comportando-se como onda no momento em que está sendo dirigida por uma inteligência, por um espírito, e estaria comportando-se como partícula no momento que estaria à mercê dos aspectos ambientais, todas as energias, na sua opinião? Olha, eu não sou capaz de te responder essa pergunta. Eu acho que você raciocinou muito. Eu não tenho, assim, eu sou médica, sou geneticista. Pois é isso que eu ia te dizer. Você já está raciocinando do ponto de vista físico, né? Então, assim, eu não
Eu não tenho assim capacidade assim para te responder. O doutor Pio até disse que ele quer te responder. Tá bem? O que eu sei, né, o que eu quis dizer é que, na verdade, o comando, nós somos átomos também. Então, eu quis dar esse exemplo como sentido de que o comando do meu corpo, né, de todas as minhas ações, de todas as moléculas que eu produzo, de como a minha membrana vai agir, tudo isso está no próprio espírito. Eu estou dentro daquele grupo dos cientistas místicos, que eu me considero assim, mas que não acreditam que a gente vai encontrar dentro da célula qual o veículo ou qual a estrutura mais importante. Para mim, todas são importantes e todas têm uma função dentro da célula. Eu até já brinquei uma vez quando falaram assim, porque eu defendia muito, lógico, eu sou geneticista, defendia o DNA com unhas e dentes, porque até mitocôndria é DNA, então, assim, na verdade, tudo é DNA, no fundo, porque a membrana nuclear é produzida, é uma molécula produzida, sintetizada a partir do DNA, né? Porque, na realidade, para mim, todo o comando do nosso corpo, ele é extrafísico, e é isso que muitos dos físicos quânticos estão defendendo também. Todo esse controle é extrafísico. É o espírito, na realidade, que regula toda a função celular. Então, eu quis assim, mais exemplificar como se o eu espírito, né, o eu espiritual, a pessoa, o indivíduo, né, o indivíduo, ele é o observador. E o corpo dele vai funcionar ou vai fazer toda a sua função metabólica, toda a sua homeostase, da maneira como você realmente quer que ele funcione. Obrigada. Muito bem, nós ainda temos muitas perguntas, inclusive várias vieram pela internet. Professor, deixa eu complementar isso. Por favor, tenha bondade. Eu não sou nem pesquisador, eu sou um cientista consumidor. Que os outros pesquisam, vou consumindo a pesquisa do outro. Mas eu aprendi com uma pessoa que eu aprendi a amar, respeitar, uma médica que foi a fundadora e presidente da AME Brasil, doutora Marlene Nobre. Eu aprendi com ela uma coisa que eu acho que é interessante, porque tudo que a gente fala da onda, da partícula, está baseada no princípio da incerteza de Heisenberg, né? Quer dizer, que ficou, que até hoje é uma pedrinha na chuteira dos físicos, esse princípio da incerteza. E vocês é que têm que explicar isso, né? Não somos nós, não. Mas, veja bem, a doutora Marlene dizia assim, que a expressão do amor, ela se faz através de um fenômeno atômico. Ou seja, quando se ama, no nosso nível, aqui, no nosso nível, quando se ama, nós fazemos com que uma cadeia de um número grande de átomos que tem nas suas camadas elétrons de alta energia, saiam dessa camada de alta energia para uma camada de energia menor e emitam um fóton, e este fóton é o amor. Mas, quando é necessário o amor numa expressão mais profunda, maior, Marlene Nobre dizia, um amor do Cristo, um amor de um espírito da esfera crística, não é mais um átomo que se lança um fóton, mas é uma partícula, é um gama, quer dizer, é nuclear, é do núcleo, e aí é o amor que cura. Então, isso é a explicação que a doutora Marlene dava para o amor. Então, o amor, o nosso amor e o amor daqueles que já estão além de nós. E ela falava isso dando uma exemplificação numa obra de André Luiz, em que um espírito amava muito uma criatura, mas não conseguia demovê-la, retirá-la da situação que estava. E aí ora para que venha um espírito da esfera crística, que aí despeja aquela energia que é uma força nuclear.